uma vez salvo, salvo para sempre, o que você crê sobre isso? Eu não vou entrar nos detalhes dos ismos da vida que existem por aí e que pensam numa direção ou em outra, mas para o cristão o que vale sempre é a palavra de Deus, o que a palavra de Deus traz. Então, analisando a palavra de Deus, vamos procurar entender um pouco mais sobre isso, sobre a salvação, essa tão grande salvação que Jesus tem, trazido até ao homem. Qualquer tipo de pessoa, em qualquer nação, língua, povo, em qualquer cultura, a salvação existe. E Jesus possibilitou isso. Então eu quero primeiro ler um texto que está em Ezequiel, no capítulo 18, do versículo 20 até o 24, para a gente se situar um pouquinho. E diz o seguinte: a alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. Aqui está falando de vida eterna, né? Não está falando de vida normal, é vida eterna. No 22 diz assim: de todas as transgressões que cometeu não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, note agora o que Deus está dizendo: desviando-se o justo da sua justiça, um justo, desviando sua justiça e cometendo a iniquidade conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Essa é uma palavra que Ezequiel já trouxe, para a nação de Israel e para, de certa forma, a igreja. Porque a palavra do Senhor diz que tudo que foi escrito para nossa ensino foi escrito. Então você veja que Deus, ele traz a salvação através de Jesus, e a partir do momento que ele traz essa salvação através de Jesus, significa que não há, um outro caminho para a vida eterna a não ser em Jesus Cristo. E nós fazemos uma leitura bem clara da palavra de Deus, que o Senhor traz essa salvação, nos dá gratuitamente a salvação, mas a manutenção dessa salvação depende de cada um. A minha salvação depende de Jesus Cristo, primeiramente, mas a manutenção dessa salvação em minha vida depende de mim. A tua salvação depende em Jesus Cristo, mas a manutenção da tua salvação depende de você. Depende de mim e de você de observar o que a palavra do Senhor diz acerca da nossa vida, de como devemos viver, de como devemos nos comportar, qual é a linha que nós devemos seguir para que possamos obter essa salvação, a vida eterna, que o Senhor já conquistou em nós, mas depende de nossa posição nesse caminho do Senhor para mantermos essa salvação. Então, esse texto aqui ele já vem mostrar uma diferenciação, dizendo que o ímpio pode se converter, e o justo que já se converteu, ele pode se desencaminhar da salvação. E aí, analisando claramente, a gente fica vendo notícias sobre pessoas que se comprometem a dizer que são cristãos e saem por aí dizendo que são cristãos e pregando algo que dificilmente está em linha com a palavra de Deus.
mas sutilmente parece que elas estão em linha com a palavra de Deus. São os falsos mestres, são os obreiros fraudulentos, são aqueles que são sequazes de Satanás, são aqueles que são, como diz a palavra do Senhor, ministros de Satanás que se parecem como ministros da justiça. E desencaminham a muitos. Por quê? Porque eles começam a pregar uma porta larga, uma porta que passa tudo. Então, nessa meditação de hoje, eu quero chamar a tua atenção para que você se pegue à palavra. Todo aquele que estiver pregando aquilo que você receber, seja por que forma for, analise se está em linha com a palavra de Deus. Se não estiver, não aceita, por mais bonita, por mais enfeitada que possa estar essa palavra, por mais que possa trazer algo na alma, se não estiver em linha com a palavra de Deus, não aceite. A palavra do Senhor vive dizendo que nós devemos examinar tudo. E muitas vezes nós estamos vendo, pregações aí que estão em linha com a vontade do homem, não a vontade de Deus. Quando Jesus trouxe a salvação, ele estabeleceu um princípio. A salvação está nele. Não existe, outras modalidades. Eu não posso escolher essa linha de pensamento, aquela linha de pensamento, porque eu sou mais, eu gosto mais dessa linha de pensamento, eu vou por aqui. Não, a salvação é única, é uma só em Jesus Cristo. E a partir desse momento nós seguimos aquilo que o Senhor determinou. A sua palavra, os seus ensinamentos, os seus preceitos, os seus mandamentos, aquilo que está na santa palavra, como nós devemos nos comportar, como homens e mulheres de Deus, está estabelecido na palavra, ainda que outros possam pregar outras coisas, trazendo isso de uma maneira mais fácil. A palavra do Senhor, Jesus dizendo, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não negar a si mesmo e me seguir não é digno de mim. E nós vemos um pseudo-evangelho sendo pregado aí, onde existem mazelas e mais mazelas, e as pessoas estão embarcando nisso aí, pensando que estão no caminho da salvação. Por isso que a pergunta logo no início, uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Então, a palavra do Senhor, Deus está tão preocupado com isso que Ele trouxe, através de, lógico, são vários escritos, mas eu vou elencar mais um aqui, que eu quero citar para você ver a preocupação do coração de Deus para com as vidas. E isso já era algo que acontecia lá atrás, quando nós olhamos no Velho Testamento, no meio dos verdadeiros profetas, aparecem os falsos profetas, promovendo uma palavra que não tem nada a ver, é por aí mesmo, vai dar tudo certo. Poderia citar aqui vários, mas por causa do tempo a gente vai se resumir só em dizer isso, mas você conhece a história bíblica. Então nós vamos ler o que Pedro escreveu em 2 Pedro. 2 Pedro 2, do 17 ao 21. Note o que está dizendo. Estes, quem são esses? São os obreiros fraudulentos. São fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne, com dissoluções, aqueles que estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, note bem, aqui ele disse um pouquinho acima, aqueles que andam no erro e prometem liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. E aqui diz, portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, note bem,
Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, lembra do texto de Ezequiel? É o mesmo que está sendo replicado aqui. Pelo conhecimento, né, tendo escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. E sabe por que Pedro está trazendo essa explanação, essa exortação, essa orientação aqui? Por causa de falsos obreiros. Os ministros de Satanás que se parecem, passam-se por ministros de justiça e pregam coisas que a palavra do Senhor não concorda, mas a maneira que eles pregam é tão sutil que as pessoas acham que estão caminhando, né, o caminho da salvação, enquanto na verdade eles estão afastando cada vez mais essas pessoas do reino de Deus e da sua justiça. Um cristão, uma cristã, se ela é boa ou ela é má, ela é o cartão de publicidade do Evangelho. Ela é a publicidade da sua igreja, ela é a publicidade do Evangelho onde ela estiver. Eu sou o propagandista do cristianismo que eu prego, que eu vivo. Então, quando o mundo olha para mim e não vê diferença, por quê? Porque eu faço parte de um grupo que relativiza tudo e crê que tudo pode. E crê que os preceitos do Senhor, que o Senhor estabeleceu, já não são bem assim. A vida mudou, o tempo é outro. Nós estamos no século 21. Vamos deixar de ser quadrado. Vamos deixar de ser bobo. Olha, cuidado com o Evangelho. Cuidado com esse Evangelho que abriu as portas, que alargou as portas, que fez com que muitas pessoas estejam passando por aí, porque Jesus mesmo já advertiu: cuidai por entrar pela porta estreita, porque larga é o caminho da perdição, e são muitos que passam por ela. Uma vez salvo, salvo para sempre. Volto a repetir aqui, a salvação quem conquistou para nós foi Cristo Jesus. Ele conquistou. E ele diz que aquele que é salvo pertence ao seu reino, já não é mais de si mesmo. Não pertence mais a si mesmo. Então vamos tomar cuidado com isso. Vamos atentar para essa tão grande salvação e permitir, né, que o Senhor continue tendo o espaço que lhe é devido em nossa vida, em nosso coração, em nosso pensamento, em nosso falar, em nosso sentir, em nosso agir. E não vamos tornar, né, essa salvação tão preciosa que custou tanto ao Senhor para fazer ela gratuitamente se manifestar em nossas vidas, numa libertinagem, igual muitas pessoas estão por aí praticando e infelizmente influenciando a muitos. Salvação só em Cristo Jesus. Uma vida de salvação é uma vida pautada em todos os preceitos, em todos os mandamentos que a Santa Escritura estabelece. Uma vez salvo para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Devemos permanecer no caminho da salvação. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele deixou as advertências aí. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja do Senhor. Tudo que você receber, seja de quem for, analise, esquadrinhe com a santa e bendita palavra. Se estiver em linha com a palavra, aceite. Se não estiver em linha, ainda que seja um anjo de luz, repele ele em nome do Senhor Jesus, porque isso não provém de Deus, não provém do seu reino. Glória a Deus, fique na paz do Senhor.